hora que eu vou falando, formiga, velho. Tem que cortar tudo. Na praça, tanto uma coisa quanto outra. O mar, a água, nos seduz em canto de tal maneira que você não sabe por quê. Pois é. E a mata também, é porque a gente vem de lá. Exatamente. A da água e vem também. Tem essa memória ancestral. É isso, tá Tá no no nosso sangue, DNA, tá. sabe? Tá tudo ali. Você... Saudações a todas e a todos desse nosso ecossistema. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Ecoteologia Decolonial. Esse é o nosso espaço de refletir sobre a nossa relação, a relação da nossa fé com o meio ambiente, com a criação, de forma que temos muito a aprender juntas e juntos na intenção de nos tornarmos um organismo com a Terra. No vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente vem fazendo a série de estudos e vamos falar da relação pecado e graça dentro da reflexão ecoteológica de Afonso Murad. E é isso que a gente vai conversar hoje, vamos pensar algumas coisas bem interessantes e prosseguir nesse nosso aprendizado sobre o que da ecoteologia. Vamos nessa? Pois bem, eu sou Josias Vieira, o Quilinho. Eu sou teólogo por formação, mas ecoteólogo por conversão. Vamos lá ao nosso assunto de hoje? Pois bem, quando a gente pensa na relação pecado e graça, logo a gente se coloca a pensar no conceito trazido, pelo cristianismo europeu, que polariza as coisas e que faz o nosso pensamento se tornar muito cartesiano. Pensamos no erro cometido e como reparação para esse erro, ou como pagamento por esse erro, o sangue derramado na cruz. Isso não está errado, beleza? Isso não está errado. Porém, o jeito de pensar, dicotomizando, polarizando as coisas, nos leva a tantos outros erros. E aí a gente pode, inclusive, configurar como pecado. E essa separação, ela está dentro da nossa reflexão de hoje. Mas hoje eu queria dizer uma coisa, antes da gente começar, queria chamar a atenção para o lugar onde a gente está. Nós estamos aqui num pedacinho de Mata Atlântica que ainda resiste na região metropolitana de Recife, e a gente não podia perder a oportunidade de fazer esse vídeo aqui. Como vocês podem ver, a exuberância da criação aqui junto com a gente, o som que nos vem das águas, dos pássaros, das cigarras cantando. Pois é. No texto que nós estamos analisando do Dr. Afonso Murad, nós encontramos o pensamento sobre o pecado e graça transversalizando a sua fala, mas, sobretudo, transversalizando o contexto da ecoteologia. Para alimentar esse pensamento, Murad ele faz menção a alguns autores que com ele dialogam, nessa construção ecoteológica, dos quais a gente reservou dois para conversar aqui essa tarde sobre a questão do pecado e graça dentro da ecoteologia. O primeiro que eu queria trazer, com uma frase muito interessante aqui, é o Fritjof Capra, que não está tratando a questão ecoteológica, mas sim a questão ecológica. A educação ecológica é a principal fala de Capra, e ele tem uma frase que Murad selecionou que fala assim: a vida, desde seu início há mais de 3 bilhões de anos, não conquistou o planeta pela força, e sim através da cooperação, parcerias e trabalhos em rede. Capra 2003. Então, isso, do ponto de vista de Murad, faz uma intervenção categórica que de começo incomoda aos que porventura pensem na teologia como sendo
o pensamento que se relaciona com Deus como sendo apenas a voz unívoca sobre a revelação de Deus. Murad dispõe a ecoteologia de forma que ela não nega a teologia, mas a ecoteologia ela se propõe a fazer contribuições na forma e no conteúdo da teologia. Aqui vemos a transversalidade que eu falei da questão pecado e graça na nossa espiritualidade ecoteológica. A contribuição formal da ecoteologia tem a postura que a gente já vem chamando desde o começo da nossa conversa aqui no canal de postura decolonial. Ou seja, uma postura que olha a revelação a partir do nosso lugar afro-ameríndio, que eu já expliquei para vocês o que significa em outros vídeos, né? E posso colocar aqui o card para vocês irem lá revisitar. Essa postura decolonial, ela nos apresenta que a gente não precisa partir do pensamento analítico que vem cindindo, dividindo, separando as coisas para poder entender. Sobretudo, a gente não pode fazer isso com o plano salvífico de Deus. Então, quando a gente fala de um olhar decolonial, a gente entende esse plano salvífico numa completude, numa simultaneidade, numa integralidade entre aqueles e aquelas que compõem a criação. Então a gente abre mão decolonialmente do olhar analítico que separa para entender, esse olhar que fragmenta os saberes, e a gente passa para além dessa fragmentação que dicotomiza. E aí eu trago uma fala do próprio Murad. Eu queria que você prestasse bem atenção no que Murad fala nesse trecho do seu texto. A ecoteologia propõe a superação da fragmentação dos saberes, uma visão assim holística e holográfica. O todo é mais do que a soma das partes, e em cada parte ressoa o todo, que integra emoção e razão, experiência e conceitualização. A princípio parece um tanto quanto complexo, mas o que Murad traz para a gente pensar é que a ecoteologia vai olhar tanto para a criação quanto para o plano salvífico de uma forma integral, sem separar as coisas. Na sua reflexão, continua caminhando para apresentar agora a contribuição de conteúdo. A gente falou da forma, que é uma forma que abre mão da dicotomização, da separação, do cindir, abre mão dessa postura analítica, e agora a gente parte para o olhar do conteúdo. E aí ele traz, e eu separei mais um pensamento aqui de Murad para a gente poder entender como é que ele traz isso na sua fala. Do ponto de vista do conteúdo, o núcleo da ecoteologia seria a compreensão unificada da complexa experiência salvífica. Criação, história, encarnação, redenção e consumação, em processo de realização, incluindo necessariamente a ecosfera, a comunidade biótica de todos os seres. Então, no momento em que nós, enquanto seres humanos, nos achamos separados da criação, a gente utiliza assim uma forma analítica de pensar que o plano salvífico de Deus ele foi estabelecido para o ser humano, né? E todo o resto foi criado em função desse ser humano, como a gente viu no vídeo passado. Mas aqui Murad ele provoca e ele desafia esse pensamento falando de forma decolonial, que se nós não olharmos de forma integralizada, nós não teremos uma visão ecoteológica. Sobretudo, a gente não vai olhar o plano salvífico de Deus na sua completude. Então, se na forma Murad desafia essa separação, no conteúdo ele diz que a gente precisa olhar o núcleo da teologia, que seria uma compreensão única. Não somente para entender, mas que as coisas acontecem unidas nesse processo. Isso põe em xeque o antropocentrismo que tanto alimenta a teologia que a gente vê feita desde a patrística na Idade Média até os dias de hoje. E aí, o antropocentrismo,
é o que eu considero aqui como sendo o exemplo do pecado contra a santidade criadora de Deus. Quando o ser humano busca se impor semelhante a Deus e estar sobre toda, e eu falo sobre mesmo, toda a criação, esse ser se coloca no centro, de forma diferente da qual Deus colocou. Porque a gente vai ver na Bíblia que Deus colocou o ser humano num lugar diferenciado, mas não é num lugar diferente. Deus colocou esse ser humano num lugar de relacionamento responsável. Nós somos responsáveis por toda a criação de Deus. E aí, Murad propõe uma correção a ser feita nesse posicionamento que ele chama de moderno. Propõe essa correção de forma que se compreenda que o ser humano está no centro, mas não sozinho. Assim, quando eu olho para a fala do nosso amigo aí, né, Murad, que já está há tantos episódios com a gente, eu quero, como de costume, ler um trecho do seu texto, ainda mais, né, já fizemos 2 leituras aqui, que nos mostra esse erro de localização do ser humano no processo de criação. E esse erro cometido por nós, né? Nós nos colocamos no lugar errado. O Deus criador de todas as coisas, a mãe de toda a criação, nos colocou no lugar exato, mas nós quisemos ser semelhante a Deus, e aí nos colocamos no lugar errado. E aí Murad vai dizer assim: também a espiritualidade se amplia nessa perspectiva. Se toda a criação, saída das mãos de Deus, com seus processos cíclicos e evolutivos, está fundada na palavra criadora do Filho e sustentada pelo Espírito Santo, ela adquire um valor espiritual. Critica-se assim a visão moderna que desencantou o mundo e todos os seres. Rejeita-se a perspectiva depredadora do mercado, que considera as comunidades de vida, seres bióticos e abióticos, como meros recursos a serem apropriados pelos donos da terra, visando produção, consumo e descarte. Revaloriza-se a comunhão com o ecossistema e redescobre-se na sua dimensão sacramental. Aqui, Murad faz menção ao texto do já citado nesse canal Max Weber, quando Max vai explicar o que acontece quando a postura do cristianismo ela dá vazão e espaço para o espírito do capitalismo. Max Weber vai dizer que nesse processo de dominação da natureza, o ser humano desencantou o mundo, ou seja, apartou o mundo da presença do Deus Criador, para que assim pudesse explorar. Aí, inclusive, nasce a conceituação do termo desenvolvimento, que a gente vai tratar mais à frente, a partir de outros teóricos. Mas eu queria só citar que esse trecho de Murad agora faz referência ao texto de Max Weber, que a gente já falou anteriormente. Reveja o vídeo no card que a gente vai disponibilizar aqui em cima para você. Bem, esse pecado nos faz separar o ser humano da criação e consigo traz uma leva de outros pecados de morte, destruição, opressão e exploração de tudo que compõe a criação de Deus. Isso inclui o próprio ser humano. Na busca por acumulação e riqueza, ele oprime o seu irmão, oprime o seu semelhante. Eu falo de opressão de outro ser humano também, por serem mais pobres, mais frágeis. Desse modo, eu trago o outro autor que disse que ia trazer para nós refletirmos aqui hoje, apresentado por Murad, e encerrar essa nossa reflexão, dizendo que para além do derramamento de sangue de Jesus, o irrompimento silencioso da encarnação de Deus, do Deus Criador, em sua criação através de Jesus Cristo, simboliza a graça que apaga o pecado, a luz que dissipa o medo. Teilhard de Chardin
é o outro autor, e nos apresenta uma perspectiva nítida da graça enchendo a criação, quando ele diz assim: no princípio havia o Verbo, soberanamente capaz de sujeitar e de modelar toda a matéria nascida. No princípio não havia frio e trevas, havia o fogo. É a luz preexistente que, paciente e infalivelmente, elimina nossas sombras. Nós, criaturas, somos, por nós mesmos, sombra e vazio. E vós, espírito ardente, fogo fundamental e pessoal. Aconteceu. O fogo, mais uma vez, penetrou a terra. Não caiu ruidosamente sobre os cimos como o raio em seu esplendor. O Senhor forçaria as portas para entrar em sua própria casa? Sem tremor, sem trovão, a chama iluminou tudo por dentro, desde o coração do menor átomo até a energia das leis mais universais. Naturalmente, invadiu, individualmente e em seu conjunto, cada elemento, cada força, cada ligação do nosso cosmos. E este, espontaneamente, se inflamou. Toda a matéria doravante está encarnada, meu Deus, pela vossa encarnação. Teilhard de Chardin, 1994. Assim a gente termina esse nosso vídeo de hoje, essa reflexão. A gente percebeu o pecado e a graça como a ecoteologia os observa. Diante disso, eu queria fazer aqui, só para fechar, um pedido para todos e todas vocês que estão acompanhando o nosso canal. Eu vou colocar mais uma vez o link de um abaixo-assinado que nós estamos fazendo. É uma petição, uma carta de repúdio contra a invasão das terras indígenas pela mineração e tantas outras práticas econômicas que este governo federal tem imposto sobre a criação. Quero pedir que você leia com muita atenção o texto que nós colocamos lá e que assine. Se você se percebe filho, filha de Deus, parte dessa criação. Se você percebe que a criação de Deus precisa do nosso olhar como coexistentes com ela. E assine e compartilhe. Assine, compartilhe. Beleza? Se você também gostou desse vídeo, clica lá no curtir, se inscreve no canal e compartilha. Faz florescer para a gente continuar esse nosso debate. Tranquilo? Que Deus te encha da graça, da brisa de Ruá, que vem do leito dos rios, que vem dos mares, que vem dos campos, que está ventando aqui na floresta, com a qual as flores podem perfumar e os pássaros podem voar. Que Deus te bendiga.